Bom dia a todos, todas. Muito bom estar aqui. Domingo, Dia dos Pais, para aqueles que celebram, né? Nosso abraço, nosso carinho, nossas orações, né? Numa sociedade do cansaço, como Bill Churran fala, né? Na sociedade do cansaço, da sociedade da positividade. Vivemos uma época para trás em que se trabalhava muito a questão desta sociedade da negatividade. E a nossa sociedade, né, nós estamos inseridos nisso também, nós pegamos uma outra polaridade, que é a polaridade da positividade. Quando se fala em positividade, a gente se fala em sucesso, a gente fala em eu dou conta de tudo, eu suporto tudo, e eu consigo fazer muita coisa. E à medida que esse tempo passa, à medida que a gente vai abraçando esta sociedade da positividade, a gente vai se cansando. Por isso que Bill Churran fala no seu livro, traz como título a sociedade do cansaço. Hoje, como é o Dia dos Pais, estamos trabalhando a temática Viva o Novo. É importante reconhecer este ser humano que somos nós. Porque é o seguinte, eu sou nordestino e fui criado dentro de uma cultura que não é tão diferente dessa cultura e que você certamente foi criado. Do tipo que é homem, não chora. Que muitas vezes, certamente, eu, ouviu frases como engula o seu choro. Em outras palavras, engula a sua angústia. Engula a sua tristeza. Engula todo sentimento de raiva que você não pode jogar para fora porque você é forte. E à medida que você expõe a sua raiva ou a sua fragilidade, você deixa de ser homem. Ou você deixa de ser essa mulher forte que muitas vezes te colocaram neste lugar. No lugar de fortaleza, no lugar de superioridade, no lugar em que dava conta de tudo, e o ser humano não dá conta de tudo. E nós fomos colocados neste lugar de super-heróis. E sabe de uma coisa? Muitas pessoas gostaram deste lugar de ser super-herói. Muitas mulheres gostaram deste lugar de super-heroína. Muitos homens gostaram de estar neste lugar de super-herói. Então, às vezes, a gente vai ouvindo essas coisas, engula o seu choro. Você que é homem não chora. Se espelhe na sua mãe, que foi uma vencedora, que foi uma lutadora, que nem sempre estamos dispostos a lutar, nem sempre estamos dispostos a continuar caminhando, nem sempre temos disposição e energia para fazer os diversos enfrentamentos da vida, nem sempre. E aí a gente foi colocado neste lugar. Só que, ao ser colocado neste lugar, eu e você, nós começamos a reprimir as nossas dores, a engolir os nossos traumas, a engolir as nossas fragilidades. Só que esta sociedade, à medida que caminha nesta direção, ela vai adoecendo. Ela vai se fragilizando. E o ser humano de verdade, o ser humano que caminha na direção de ser parecido com Jesus, ele se vulnerabiliza. Ele se coloca em posições de fragilidade. Eu me recordo do texto de Jesus no Getsemane, em que o texto registra em que Jesus se afastou um pouco mais dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E Jesus deu uma orientação para eles: fiquem aqui um pouco e orem comigo.
E após um tempo, Jesus voltou para esses discípulos, e diz o texto bíblico que Jesus encontrou os discípulos dormindo. E Jesus disse: vocês não podem ficar 1 hora de tempo comigo? Em outras palavras, Jesus disse assim: eu preciso de vocês. Vocês que são mais chegados a mim, eu preciso da companhia de vocês. Eu preciso do suporte de vocês. Eu preciso da presença de vocês. Ser humano de verdade não é aquele que se isola e se afasta e assume a sua superioridade em relação ao outro, mas o ser humano de verdade é aquele que se aproxima do outro e diz: eu estou precisando de você. Porque eu sou ser humano frágil. Porque eu tenho as minhas dores. Eu possuo a minha história de sofrimento. Só que essa sociedade vai colocando a gente nos lugares, né? A religião vai colocando a gente em alguns lugares. Quantas vezes você quis falar da sua dor, mas você teve que engolir? Quantas vezes nós queríamos até nos colocarmos em situação de vulnerabilidade para falar das nossas questões, mas nós não nos colocamos porque, em nome de um patriarcado religioso adoecido, nós não nos colocamos. Porque eu sou o chefe da casa, eu sou o homem da casa, eu preciso dar um exemplo de super-herói, mas percebe só uma coisa, querido. Até os super-heróis possuem as suas fragilidades. Até os super-heróis, eles têm as suas dificuldades. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículos 14 em diante, eu queria que você acompanhasse. Acho que... valeu, Rafa. É a mesma versão minha, valeu. Diz assim, o problema não está na lei. Diz Paulo, inclusive, que a lei é boa. A lei não é ruim. Eu estou falando dentro da perspectiva do Antigo Testamento. Dentro de um cultivo e da crença religiosa do povo israelita. Então ele diz assim: o problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim. Assume Paulo. Pois sou humano e escravo do pecado. Continua. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo, não faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que faço é errado, isso mostra que concordo que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que é errado, mas o pecado que habita em mim. E eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim faço. Então, se faço o que não quero, na verdade, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração.
Contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável, exclama Paulo. Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. É interessante como Paulo destaca esse texto. Ele diz, não entendo a mim mesmo. Você já imaginou, se eu chegasse aqui um dia e falasse aqui para você, cara, eu estou aqui numa crise de identidade. Numa linguagem técnica, seria uma despersonalização, talvez. Você já pensou se alguém chega com você, o seu filho, o seu pai, sua mãe, e falasse assim, eu não sou mais o que eu gosto, não sei mais o que quero, não sei mais os meus desejos, não sei mais o meu rumo, desconheço o meu caminho, eu não sei mais quem eu sou. Como é que você se sentiria? Seria estranho ouvir isso da parte de alguém. Mas o Paulo aqui está falando dele. E é interessante aqui entender, preste bem atenção, que alguns autores, alguns teólogos vão falar 3 possibilidades. Paulo está falando aqui da possibilidade, diz alguns autores, que ele está se referindo ao povo de Israel, como povo, como este grupo que se encarna nesse texto. Segundo, Paulo muito provavelmente está falando de Adão, desse homem tendencioso, inclinado para fazer o mal. E alguns outros vão afirmar, acreditando, que Paulo está falando dele mesmo, e é o que eu acredito. Então a gente coloca aí, por exemplo, se você pegar os textos paulinos, você vai olhar e dizer assim, puxa vida, que cara competente. Puxa vida, que cara que foi inspirado por Deus para escrever as Escrituras, para escrever a palavra de Deus. Que homem fantástico, Paulo. Que homem formidável esse Paulo. Que homem de Deus esse Paulo era. Não é assim que a gente vê? Só que o homem de Deus, a mulher de Deus, a pessoa de Deus, não é uma pessoa perfeita. E às vezes nos colocamos ou nos colocam no lugar de perfeição. E às vezes quando nos colocamos no lugar de perfeição, ou outra pessoa nos coloca no lugar de perfeição, nós não queremos assumir a nossa fragilidade, a nossa dor, a nossa história, as nossas limitações. E Paulo vai afirmar aqui no texto o seguinte, eu não entendo a mim mesmo. Porque aí ele vai descrever aqui, quero o que é certo, mas termino fazendo o que odeio. Sabe, aquela vontade, assim, a gente sabe que é importante nós fazermos academia, certo, Felipe? É importante. Por exemplo, tem 2 semanas que eu não vou à academia. Aliás, eu fui ontem, assim, com uma vontade muito grande. E eu confesso para vocês que eu vou para a academia porque é saudável, não porque eu gosto. Cara, aqui entre nós, é uma noia bacana esse negócio do cara levantar peso. Que delícia! Não é uma noia bacana, Felipe? É difícil. Eu sei que é importante, mas não vou. Eu sei que é importante tratar bem os meus filhos, minha esposa, mas às vezes eu não consigo. Eu sei que é importante entender as dificuldades do outro, mas não consigo. E a gente trilha esse caminho da dificuldade mesmo. Eu sei que é importante comer uma comida saudável,
Mas às vezes a gente troca o dia do lixo de um dia por 6 dias. O dia do lixo tem um dia que a gente, para eliminar a nossa dor na consciência, eu vou comer uma salada. Hã? Mas 6 dias foram dias difíceis. E eu sei que é importante uma comida saudável. Mas às vezes nós não fazemos. Quero fazer o bem, mas não consigo. Não quero fazer o errado, mas ainda assim faço. Não sou eu que faço, mas o pecado, a minha natureza, a minha inclinação, a minha tendência para abraçar o meu próprio eu e buscar os meus próprios interesses. Isto é do ser humano caído. Isto é do ser humano fragilizado na sua relação com Deus. Eu não consigo, diz Paulo. E aí ele vai gritar, exclamar e dizer: miserável homem que sou. Miserável homem que sou. Paulo mergulha nas suas fragilidades. Paulo mergulha na sua dor, de querer fazer o bem, mas não consegue. Paulo mergulha nas suas entranhas, dizendo que, caramba, eu queria ser uma pessoa diferente, e não consigo. Não consigo. Isso para Paulo é angustiante. Porque é angustiante assumir as nossas dores. É angustiante falar dos nossos traumas. É doloroso quando nós falamos que aquilo que nós não queríamos fazer, repetimos várias vezes em fazer, sabendo que é ruim para a gente. É difícil falar das nossas dores. É doloroso isso. E a minha experiência, dentro da minha prática profissional, é que muitas vezes as pessoas chegam comigo, sabem da importância daquele espaço, daquele set, daquele lugar, mas às vezes a dificuldade de falar da sua história é tão dolorosa. Eu perdi um irmão, tragicamente. Eu não estava em Belém. Eu estava num passeio de férias com a família. Eu soube por telefone. Quando eu recebi a notícia que ele estava em surto, eu tentei falar com ele para impedir o que ele iria fazer. E ele não atendeu o telefone, eu passei um áudio para ele. Não sei se ele escutou. Quando eu cheguei no lugar, havia acontecido o que ele havia prometido. Isso foi doloroso. Foi doloroso porque também eu não pude estar presente no momento da dor da minha mãe. Não pude estar presente na dor dos meus irmãos. E tampouco expor a minha dor como eu gostaria de expor, porque eu estava em férias e eu não queria comprometer, olha esse ser humano, não queria comprometer as férias dos meus filhos. Porque já havia ocorrido uma outra situação. Eu cheguei em Salinas, quando eu cheguei em Salinas, meu pai faleceu. E eu tive que voltar. E a palavra sincera, a palavra doce do meu filho diz: pai, por que a gente tem que voltar? Nós acabamos de chegar. E eu tive dificuldade de viver esse luto. Certo dia, eu peguei Almirante Barroso. Ele gostava muito de ouvir Zé Ramalho, Alceu Valença. Eu também gosto. Mas tocou a música de Zé Ramalho e eu fiquei escutando
E as lágrimas começaram a descer. Que saudade, que dor. Eu tive muita dificuldade para lidar com essa dor, de expor essa dor, de me fragilizar diante dos meus amigos, da minha família, porque logo em seguida eu tive que trabalhar algumas questões dentro da própria família. A gente vai esquecendo da gente. Nesse processo da vida, nós vamos nos colocando de lado. E não falamos daquilo que nós sentimos. Não falamos daquilo que de alguma maneira nós fomos machucados. De feridas que permanecem abertas. Mas como começar o novo diante de tantas feridas? Como seguir o caminho de Jesus? Como recomeçar algumas coisas importantes da nossa existência, como recomeçar algumas coisas importantes de família, como recomeçar ou dar início a novos projetos, se as minhas feridas estão abertas, se as minhas dores não podem ser tocadas. Paulo mergulhou na sua própria dor, na sua própria fragilidade, miserável homem que sou. Eu sou esse cara que quero fazer o bem, mas não consigo. É o cara que odeia o mal, mas permanece fazendo o mal. Nós não somos perfeitos. Nós sabemos disso. Mas falar da dor em um ambiente seguro é importante. É restaurador. Quando nós falamos das nossas dores, nós abrimos espaço para que o outro ocupe junto de nós este lugar de dor. Eu sempre falo para as pessoas, digo o seguinte: uma ferida, para ser curada, ela precisa ser tocada. E tocar na ferida dói. Tocar na ferida machuca. Dependendo de como você toca ou alguém toca, machuca ou abre mais ainda. Porque, inclusive, as pessoas que nos amam, se elas não entenderem o que nós estamos vivendo, a ferida vai abrir mais ainda. O machucado vai abrir mais ainda. E qual o ambiente que temos criado dentro das nossas famílias? Certa vez eu estava conversando com o meu filho, e ele estava falando uma situação dele, e dizendo assim: eu não consigo, pai, eu não consigo. E eu disse para ele assim: meu filho, você sabia que papai também não consegue fazer algumas coisas? Sério, pai? Sério. Você sabia que papai às vezes faz umas tolices? Sério, pai? Sério, meu filho. Eu tenho as minhas dificuldades e você tem as suas dificuldades. Mas olha só como é que a gente pode trabalhar isso nas nossas dificuldades. Quando você fala das suas dificuldades, eu posso te ajudar nas tuas dificuldades. Quando eu falo das minhas dificuldades aqui dentro de casa, você pode me ajudar nas minhas dificuldades. Então, não apenas eu estou falando para ele que eu sou tão semelhante quanto ele, mas também eu estou abrindo espaço para que ele ocupe o lugar da minha fragilidade. Nessa relação de troca, de sinceridade,
de afetividade, de abertura, de espaços para falar sobre Ele. Que espaços nós criamos dentro das nossas famílias? Hoje é Dia dos Pais. Você pode sair pensando nisto? Qual o espaço que você chega para a sua família, você homem, chega com o seu filho, com a sua filha, com a sua esposa e abre o seu coração? Se você não consegue, que espaço seguro? Ou que nós estamos inclusive ensinando para os nossos filhos, se nós não nos vulnerabilizamos? Veja bem, não é se colocar em situação de vulnerabilidade intencional, mas é expor a sua vulnerabilidade, as suas dificuldades. Então veja bem, Paulo, o apóstolo, que inclusive a Igreja Católica o coloca como um santo, e todos nós somos santos. Santo não é um lugar de perfeição, santo é um lugar de compreensão e de santificação no processo da vida. Este homem chamado de Paulo apóstolo, abriu o seu coração para a sua comunidade em Roma. Eu sou este cara aqui. Quando eu converso com Deus, em algumas situações eu digo: Senhor, aqui está Valmir, que é minha identidade, ó. 21, tim. Esse sou eu. Essa é a minha identidade. Tu sabes, né, Senhor, que eu ainda tenho algumas inclinações, algumas dificuldades. Tu sabes disso. E a minha família sabe de algumas dificuldades que eu possuo. Teve uma ocasião, logo depois da pandemia, meu filho chegou comigo e disse assim: pai, está na hora do senhor voltar para a terapia, né? Aí eu disse: é verdade. É verdade. Porque eu estava me tornando uma pessoa difícil. Talvez caminhando para o insuportável. Porque eu precisava de ajuda. Aí você diz: mas você não é psicólogo? Antes de psicólogo vem o quê? Ser humano. Sou ser humano. Então, quantas vezes você mergulhou dentro de você mesmo? Então, isso não é ruim, gente. Isso não é ruim. O ser humano que se coloca, que assuma a sua fragilidade, se torna ser humano de verdade. Você não é aquele ser humano em que dá conta de tudo, como eu falei. Então, este ser humano, que sou eu, precisa se colocar para a construção de uma saúde familiar, de uma saúde mental, de um suporte espiritual, para convocar o outro para orar por ele, para convocar o outro a orar com ele. Cara, eu tenho essa dificuldade aqui, ora por mim, eu preciso de você. Eu sou ser humano porque eu sou ser humano junto com você, porque não existe ser humano distante do outro. Se existe o ser humano distante do outro, é porque está adoecido, está desconfigurado. Uma das características que nos torna semelhantes, ou a própria imagem de Deus, é porque nós somos seres relacionais. Precisamos uns dos outros. Eu sou suporte para você e você é suporte para mim. Então, que em nome de Jesus, cara, você possa se colocar nesse lugar de fragilidade para ter o suporte de alguém. Se você não abre e fala das suas dificuldades, você não apenas preserva o seu adoecimento, como também você adoece aqueles que estão com você.
texto continua, no capítulo 7, versículo 25, tem uma excelente expressão de Paulo. Ele diz, qual é o início aí? O quê? Graças a Deus. Paulo não mergulha apenas na sua dor e fica com ela. Paulo não preserva isso dentro de si. Paulo não trabalha isso sozinho, porque ele comunica, ele expõe isso para a igreja em Roma. Paulo não abraça sua dor e se afunda nela mesma. Ele exclama dizendo, isso é destaque meu, graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo nosso Senhor. Que alegria sabermos que nós temos e contamos com Deus. Você pode pensar que você está andando sozinho, mas na verdade Deus está com você, porque Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não abre mão da gente, Ele não se afasta da gente, Ele não se isenta da gente, Ele não pede para a gente ficar longe dEle. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não estamos sozinhos, graças a Deus. E graças a Deus, gente, porque quando nós nos vulnerabilizamos, é porque estamos reconhecendo que precisamos nos dobrar diante dEle e dizer, Senhor, miserável homem que sou, e eu preciso de Ti. Aí está os frutos do Espírito. Veja aí, Gálatas 5, capítulo 5, versículos 22 e 23. Interessante o que diz o texto também de Paulo, quando ele fala dos frutos do Espírito. E os frutos do Espírito, muitas vezes as pessoas pensam que esses frutos estão concentrados na nossa capacidade de realizar. Eu preciso amar, eu preciso fazer, Eu preciso ter amor, eu preciso produzir alegria, eu preciso ter paz, eu preciso ser paciente em situações difíceis da vida. É a minha capacidade de resistir. Paciência é isso. Mansidão. Aí quando chega domínio próprio, caramba, esse está difícil eu ter domínio próprio, porque aí já é pegar pesado demais. A gente concentra esses frutos do Espírito em nós, quando na verdade deveria concentrar em Deus. É Deus que trabalha em nós. Senhor, eu não consigo amar, Senhor, eu não consigo ser paciente, Senhor, eu não consigo ser um homem ou uma mulher manso e mansa, Senhor, eu não consigo amar as pessoas, Senhor, me ajuda na minha fragilidade, ou me ajuda na minha incredulidade. Eu não sou capaz de fazer nada disso, eu não sou capaz de ser bondoso, não tenho essa capacidade, mas me ajuda, porque isso tudo vem de Ti, Senhor. Então, quando você reconhece as suas fragilidades, ali, neste lugar de reconhecimento, está ali presente, estão ali presentes os frutos do Espírito. A sua capacidade de você reconhecer, porque você ama a si mesmo. E o amor não começa no próximo, mas começa em você. Como eu vou amar o próximo se eu não amo a mim mesmo? Isso vem dEle. Nós precisamos entender que somos nutridos dEle, por Ele, para que possamos viver as relações saudáveis na comunidade religiosa, na família e no trabalho. Então, quando você se indigna com as suas fragilidades, você está ali presente os frutos do Espírito. Quando você se dobra diante de Deus e diz, miserável homem que sou, está ali presente
um dos frutos do Espírito. Está ali presente. Então, graças a Deus, que os méritos não estão em mim. Os méritos estão em Cristo. Graças a Deus que não sou tratado de acordo com a lei, mas de acordo com a graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. O que significa isso? Que Deus manifesta, onde estiver pecado, Ele manifesta ainda mais superior e abundante a graça dEle. A sua capacidade de perdoar, a sua capacidade de estar com você, mesmo nas suas fragilidades, porque graças a Deus que Ele não nos trata de acordo com os nossos pecados. Graças a Deus que não temos mais o poder determinante nas nossas vidas que se chama pecado. Graças a Deus. Graças a Deus que não tem o poder da culpa, porque Ele nos perdoou, graças a Deus. Graças a Deus porque podemos trilhar um caminho com Ele, muito embora tenhamos as nossas dores, graças a Deus. Que você saia aqui nessa manhã de Dia dos Pais, pensando em duas coisas. A primeira delas, como falar da minha dor, porque falar da dor dói. Mas falar da dor também é libertador. É curativo. Esse é o primeiro ponto. Mas aí você precisa falar da sua dor no ambiente seguro. No ambiente seguro. Então, o que fazer com a sua família, na relação com seus filhos, na relação com os seus pais, para tornar o ambiente da sua casa um ambiente seguro para falar das suas dores. E olha, eu vou falar aqui por experiência própria. Nós falamos das nossas dores em casa. Nós falamos das nossas dificuldades em casa. Gente, e como isso é saudável. Como isto é saudável. Então, o que fazer para que a sua casa seja esse ambiente seguro? Que você possa pensar nisto, que você possa sair daqui no Dia dos Pais, pensando nisto. Trabalhe um caminho para falar das suas dores e crie um ambiente seguro na sua casa para falar das suas dores. Eu vou abrir um parêntese aqui. E esse parêntese se chama Pequeno Grupo da Vide. Nós queremos, eu quero, o Daniel, o Thaís, o João, o Rafael com a Letícia, Keline com o Rafael, é tanto Rafael aqui, né? Eu quero também, com o Repense, criar esse ambiente seguro, para que neste ambiente de pequeno grupo, quando alguém falar das suas dificuldades, nossa, que absurdo! Aí já tem um julgamento, e já tem a sentença, e aí não tem um ambiente seguro. Quando alguém falar das suas dores, pelo menos valide. Imagino que isso realmente seja difícil para você. Mas não só isso. Você tem as suas dificuldades. Eu também tenho as minhas dificuldades. Nós queremos, e temos orado por isso,
para que o ambiente da Vide, o ambiente dos pequenos grupos, possa ser construído um lugar seguro. Mas tem um outro lugar seguro. Tem uma canção que eu gosto muito, que fala assim: o melhor lugar do mundo é nos pés do Salvador. Até chegar no outro, não tem como não passar por ele. Sabe, eu me lembrei aqui de uma situação. Sabe aquela vontade que às vezes vem na sua fragilidade quando o outro fala alguma coisa, ou alguém te machuca, ou alguém é agressivo, ou alguém é cruel com você e você mostra os seus músculos, tipo do Rafael e do Daniel? Isso é agora. Mas saiba que entre eu e você tem quem? Jesus. Então, para eu chegar em você, eu preciso passar por quem? Cara, eu tenho que passar por Jesus. Então, a minha vontade é agora. Vou aproveitar a oportunidade e passa por Jesus e amolece o coração. E em vez de uma palavra dura, vem a palavra doce. Em vez da palavra dura, vem a palavra de acolhimento. Em vez da agressão, vem um abraço. Em vez da distância, vem a proximidade. Esse é o caminho de Jesus. Esse é o caminho de Paulo. Que o fato dele falar da sua fragilidade não significa que ele mergulhou na sua fragilidade. E para terminar, no capítulo 8 diz: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe mais condenação, mas existem questões que precisam ser trabalhadas em mim e trabalhadas em você. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo, esse espaço em que nós temos oportunidade de falarmos não só das nossas experiências, das nossas dificuldades, nesse ambiente que queremos torná-lo seguro, mas queremos, Pai, também falar da nossa experiência contigo, da palavra que nós entendemos que é palavra de Deus. Senhor, nos ajuda na nossa incredulidade, nos ajuda na nossa dificuldade de sermos parecidos contigo, de questões que precisam ser trabalhadas, de situações difíceis que nós olhamos e, caramba, é tão difícil encarar isso e mudar isso. Mas graças a Deus que nós temos o Senhor, que nos dá suporte, que nos ajuda, que nos dá força. E sabemos e temos a plena convicção, a absoluta certeza que é o Senhor que nos mostra um caminho sobremodo excelente contigo. Minha oração nesta manhã é que o Senhor nos alcance a nossa comunidade, alcance as pessoas presentes, nos dá força para sermos e termos ambientes seguros, para que assim possamos viver o novo a cada dia, na experiência contigo, na experiência comunitária, na experiência com família. Amém. Amém.